Assim diz a palavra do Senhor. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther, capítulo 4, verso 14. Hoje eu quero falar sobre Esther. Quais as lições que nós podemos aprender com a experiência de vida de Esther? É muito importante que você esteja comigo até o final. Deus tem uma mensagem para o teu coração. Deus tem uma palavra, uma direção para dar à sua vida. Está fazendo sentido esta série de mensagens com base na história de mulheres que deixaram um legado nas Escrituras Sagradas? Você está compartilhando com as suas amigas? Você está compartilhando com a sua família? Bom, fica comigo até o final, porque hoje eu vou estar orando para que Deus use você como usou Esther no seu tempo para uma obra extraordinária. Então, eu vou pedir que você esteja comigo até o final. Qual é o pedido de oração que você quer fazer hoje? Qual é o pedido de oração que você quer fazer hoje? Escreve aqui embaixo. Escreve aqui embaixo o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando. Eu estava, não me lembro se foi ontem ou hoje, olhando todos os pedidos de oração e orando, intercedendo, clamando para que o Senhor venha com uma resposta. Ok? Então deixa aqui o seu pedido de oração. Esther. Esther era uma jovem judia, órfã, criada por seu primo Mardoqueu, vivendo no exílio na Pérsia. Por um plano divino, ela foi escolhida para ser rainha do império mais poderoso daquela época. Quando Amã, um oficial do rei, planejou exterminar todos os judeus, Mardoqueu desafiou Esther com uma pergunta decisiva. Esther, quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Mesmo correndo risco de morte, Esther decidiu se apresentar diante do rei sem ser chamada, um ato de coragem. Ela jejuou, ela orou, ela intercedeu por seu povo. Deus usou a sua ousadia para reverter o decreto de destruição. O povo foi salvo e o vilão caiu na armadilha que ele mesmo preparou. Olha, na meditação de hoje, vamos aprender como Deus usa mulheres comuns em tempos extraordinários para cumprir seu plano soberano. Sabe, a figura de Esther, uma jovem judia improvável, revela que crises são oportunidades disfarçadas, onde o propósito é revelado e o destino é definido. Neste cenário, Deus chama mulheres a se posicionarem com coragem, discernimento e propósito, mesmo em meio ao caos. Preste atenção nessa ilustração. Imagine um relógio prestes a marcar meia-noite durante uma tempestade. Os ponteiros parecem tremer, mas seguem firmes, determinados. Esther era como esse relógio. Em meio à crise, manteve-se no tempo de Deus. Muitas vezes, o propósito se revela não quando tudo está calmo, mas quando tudo parece desabar. E é nessa hora que a voz de Deus sussurra: foi para esse tempo que eu te preparei. Quais são as lições que nós podemos aprender com a história de Esther? A primeira lição. Antes da primeira lição, eu quero que você se inscreva no meu canal. Nós precisamos chegar a 2 milhões de inscritos e falta você que não se inscreveu ainda. Clica aqui embaixo nesse botão inscreva-se. Ativa o sininho e depois você clica na palavra todos. Isto. Agora você já faz parte da nossa família de implantadores da cultura do Reino de Deus. Obrigado.
Primeira lição: o silêncio não protege do propósito. A Bíblia diz: então disse Mardoqueu que respondessem a Ester: não imagines no teu caminho que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Ester 4:3. Veja que em tempos de crise, o conforto é uma armadilha perigosa. Em tempos de crise, essa zona de conforto é uma armadilha perigosa. Ester estava no palácio, mas ela não foi chamada apenas para usufruir da posição. O silêncio pode parecer seguro, mas omitir-se pode ser a morte do propósito. Isso é sério. Deus não nos chama para a segurança, mas para a missão. Cuidado com a zona de conforto. Deus não nos chama para a segurança, mas para a missão. Salmo 32:8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Charles Spurgeon disse: nenhuma posição é segura quando a consciência está em perigo. É melhor enfrentar o mundo com a verdade do que viver escondido com a mentira. Não se esconda atrás de desculpas. Questione-se: estou usando minha posição para cumprir o que Deus me chamou a fazer? Você é médica, você é enfermeira, você é engenheira, você é arquiteta, você está trabalhando em uma casa como colaboradora do lar? Questione-se: estou usando minha posição para cumprir o que Deus me chamou a fazer? Levante-se, mesmo com medo, e fale quando Deus mandar. Glória a Deus. A segunda lição que a gente aprende com Ester: a crise é o palco da vocação. Sim, esses momentos difíceis, desafiadores, a crise é o palco da nossa vocação. Ester 4:14 diz: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Quando tudo parece fora de controle, é aí que Deus revela o controle dele. Eu preciso repetir. Deus parou você aí, através do seu espírito, para ouvir esta verdade. Quando tudo parece fora de controle, é aí que Deus revela o controle dele. Ester entendeu que o propósito não era sobre ela, mas através dela. E você, nós precisamos entender isso. O propósito não é sobre nós, mas sim o propósito tem a ver com Deus fazer através de nós o que parecia uma tragédia. Era o palco da vocação de Ester. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Dietrich disse: a crise não nos muda, ela nos revela. Olha que coisa poderosa. A crise não muda você, não muda a mim. Ela apenas nos revela. A coragem cristã é moldada nas fornalhas da adversidade. Ouça-me, por favor. A coragem cristã é moldada nas fornalhas da adversidade. Então, veja a crise como um chamado, irmã. Veja a crise como um chamado. Ao invés de perguntar, por que eu? Pergunte, para que, Senhor? Pare de ficar perguntando, por que eu, por que eu, por que eu? É hora de a gente perguntar, para que, Senhor? Qual é o teu propósito? Que decisões você precisa tomar hoje para corresponder ao seu tempo, a esse momento que você está vivendo? Será que assim como Mardoqueu foi usado por Deus para falar com Ester, Deus não me colocou aqui para falar com você hoje sobre isso? A terceira lição que a gente aprende com Ester: o propósito exige posicionamento. Sim, o propósito exige posicionamento.
Esther 4,16 diz: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. O chamado de Deus sempre pedirá mais do que conforto. O chamado de Deus sempre pedirá mais do que conforto. Esther não apenas aceitou o propósito, ela se posicionou. A fé que não se move é apenas uma ideia. A fé que não se move é apenas uma ideia, gente. O propósito exige coragem para agir, mesmo quando o resultado é incerto. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Gosto do que disse John Stott: a fé verdadeira não foge do risco, ela o encara com os olhos no Deus que é soberano sobre todas as possibilidades. Você tem sido espectadora ou protagonista no que Deus quer fazer em sua geração? Propósito não é teoria, é posicionamento. Escolha obedecer, mesmo que isso custe conforto ou reputação. Nunca se esqueça de que a preparação antecede a missão. Esther 4,16, a parte B: jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Antes de agir, Esther buscou o céu. Ela entendeu que sem preparação espiritual não há impacto eterno. O jejum não foi um ritual, foi um alinhamento com o céu. A missão exige sensibilidade espiritual. Nós lemos em Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Grandes decisões espirituais exigem grande dependência de Deus. O preparo na presença de Deus precede a manifestação do poder de Deus, disse Martin Lloyd-Jones. Então veja, você ora antes de agir ou age para depois orar? Você ora antes de agir? Ou age para depois orar? Comece seus dias buscando direção do alto. Antes de grandes decisões, entre em jejum, ore com propósito e prepare seu espírito. Eu quero orar com você. Você já colocou seu pedido de oração aqui? E hoje eu vou estar orando para que as mulheres tenham coragem de se posicionar. Mesmo em tempos difíceis, onde se corre risco, eu vou estar orando para que as mulheres tenham coragem de, como Esther, se posicionar. Vamos orar? Aonde quer que você esteja, ore comigo. Pai, obrigado. Obrigado porque Esther entendeu o que muitos não têm entendido, de se deixar usar como instrumento do Senhor em lugares estratégicos em tempos difíceis. As mulheres precisam entender que o sim de Esther mudou o destino de uma nação. Ela compreendeu que sua vida era uma ponte para a salvação de muitos. Senhor, propósito não é sobre status, é sobre servir com obediência. Esther entendeu. Por isso, ela foi uma mulher. Ela foi uma mulher que viveu no centro da vontade do Senhor. E ela entendeu que uma mulher no centro da vontade de Deus tem mais poder do que 1000 estratégias humanas. A tua palavra diz em Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Senhor, Esther entendeu que não existem pessoas comuns nas mãos de um Deus extraordinário. O impacto eterno começa quando uma alma se rende
que as mulheres que estão comigo neste devocional entendam isto. Ah, Senhor, ajuda essa irmã a entender que o sim dela pode ser a resposta à oração de alguém. Que as mulheres aqui compreendam que é necessário viver com propósito e obediência, sabendo que a fidelidade delas hoje pode transformar gerações amanhã. Pai, a tua bênção sobre estas mulheres, que esta palavra caia no coração e gere temor e leve-as a uma vida de obediência, que todas elas possam estar aprendendo com Esther que o propósito floresce em tempos difíceis. Quando tudo parece perdido, o Senhor levanta mulheres que compreendem o tempo e se posicionam com fé. E que estas que me ouvem agora possam ser estas mulheres que vão se levantar com fé, posicionada, dizendo, como Esther, eis-me aqui, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre a mãe, a avó, a tia, a irmã, todas, que todas hoje sejam tocadas, alcançadas e abençoadas. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que momento extraordinário, que o Senhor realmente encha você do Espírito Santo e de coragem para que você sempre se posicione a fim de que aquilo que Deus quer fazer seja feito através da sua vida. Compartilhe esta palavra agora com pelo menos 3 mulheres que você quer bem. Mande aí para uma amiga, para a mãe, para a irmã, para a tia, para a cunhada, para a vizinha, lá para a sua igreja, tá? Manda. Nós precisamos alcançar milhões de mulheres com esta palavra. Deus abençoe você, sua casa, sua vida. Agora repete comigo. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não perca por nada o próximo vídeo, quando eu vou falar de mais uma mulher que deixou um legado para todas as mulheres dos nossos dias. Até nosso próximo encontro.